Bom dia, paz. Bom dia, Miriam. Bom dia, Carol, a paz. Bom dia, Vi. Paz do Senhor. Vamos lá, último dia, último estudo. Vamos entrando. O último estudo hoje é rapidinho, é curto, não é muito longo, mas é uma mensagem bem gostosa, bem tranquila de estudar hoje. Vencemos mais um estudo. Amém. Amém. Próximo é Daniel. Daniel, 12 capítulos. Rapidinho também. Bom dia, Cris. A paz do Senhor. Bom dia, Gabi. Esperar só mais um pouquinho, nós já vamos iniciar. Bom dia, Elaine. Amém? Hoje quase que eu rodei, hein, gente? Quase. Sorte que eu coloquei 2 vezes para despertar. Falei, meu Deus, perdeu o último dia? Não. Então vamos lá. Vamos já dar início para a gente não demorar muito. Amém? Deixa eu tirar o som aqui. Então, o capítulo 13, né, o tema central dele é que não basta começar bem ou reconstruir. É preciso permanecer fiel até o fim. Amém? O tema de hoje é esse, permanecendo fiéis até o fim. E nossa frase profética, começar é importante, mas permanecer fiel é o que glorifica a Deus. Bom dia, Cássia, paz. Amém? Então, coloque para mim a frase profética, começar é importante, mas permanecer fiel é o que glorifica a Deus. Amém? Nosso tema é permanecendo fiéis até o fim. Frase profética, começar é importante, mas permanecer fiel é o que glorifica a Deus. Isso. Amém? Então vamos lá, vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar estudando a Tua Palavra, Senhor. Estamos concluindo, Senhor, Neemias 13, esse ensinamento que vem do céu, Senhor. Obrigada, Jesus, por falar nos nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos fazer reconstruir os muros, ó Pai, da nossa vida, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, cada vez mais, em nome de Jesus,
tocar almas, corações que estão assistindo essa live, que ainda vão assistir, que essas vidas possam ser reconstruídas através da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é viva, Pai. E que o Senhor possa cada vez mais nos dar sabedoria do céu, discernimento espiritual, ânimo, coragem, que o Senhor possa nos reconstruir, renovar, restaurar, ó Pai, as nossas vidas e as nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nos blinda, Senhor, nesta manhã. Abre nossa visão e o nosso coração para nós termos entendimento agora, Senhor, da Tua palavra. Se revela, Senhor, na Tua palavra de Neemias 13. E que o Senhor esteja presente no nosso estudo, a Tua presença, o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, depois de toda a reconstrução dos muros, do arrependimento do povo, da renovação da aliança e da grande celebração, poderíamos imaginar que tudo permaneceria bem. Mas Neemias 13 nos mostra uma realidade. Quando Neemias se assentou por um período, o povo voltou, olha só, o povo voltou a praticar aquilo que havia prometido abandonar. E isso nos ensina que uma experiência com Deus precisa ser acompanhada por uma constância e obediência. Amém? Neemias foi lá, deu uma descansada, se assentou por um período. Pronto, o povo voltou a praticar. Neemias parou de liderar. Ele foi lá e o povo começou a praticar o que havia prometido abandonar. E a nossa frase de impacto é: não é a intensidade de um momento que sustenta a fé, mas a fidelidade de uma vida. Amém? Não é a intensidade de um momento, não é uma intensidade de um momento que sustenta a fé, mas a fidelidade de uma vida. Amém? E não podemos abrir espaço para aquilo que Deus mandou afastar. Nós vimos que Deus, ele pede, para nós mudarmos a nossa rota de vida, nossos costumes, mas ali nós vimos que o povo começou a voltar, aquilo que já Deus tinha pedido para afastar. E nós não podemos abrir espaço para aquilo que Deus já mandou. Nós vamos ver ali em Neemias 13, do 4 ao 9. Amém? Aqui, ó. Tobias é expulso do templo. Antes disso, o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, perante Tobias havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais e incenso, os utensílios, dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois, certo tempo, perdi a aliança ao rei, voltei para Jerusalém. Então soube do mal de Eliasabe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. E isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus,
com as ofertas de cereais e incenso. O sacerdote Eliasabe, ele permitiu que Tobias, um antigo inimigo da obra, ocupasse um quarto dentro do templo. Ali nós vimos, né? E há coisas, olha só, há coisas que Deus já tirou da nossa vida. Há coisas, deixa eu só arrumar meu cabelo. Há coisas que Deus já tirou da nossa vida e que não podem voltar, não podem. E às vezes abrimos espaço para pequenas concessões que acaba enfraquecendo nossa comunhão com Deus. Amém? Olha só, Tobias é expulso do templo. Está aqui na Bíblia. Eu ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com ofertas e cereais. Trazer o inimigo de volta. Lembra lá no início, Tobias, lá no começo? Né? Fez tudo lá que fez, né? Falou, e daí vem um sacerdote e pega e põe o antigo para dentro da obra de novo, né? Ocupar um quarto dentro do templo. Um quarto dentro do templo. Amém? E muitas vezes nós fazemos isso, de trazer de volta aquilo que Deus já mandou afastar. Então, existe alguma área da minha vida onde eu estou permitindo que Tobias volte a entrar? Tem alguma área da tua vida que você está permitindo um Tobias entrar? Amém? Deus já mandou expulsar, né? E você puxa de novo, permite alguém de novo, ou alguma situação de novo. Amém? É bem pensativo isso, porque muitas vezes nós damos alguma brecha e o Tobias volta. Nós não li aqui o 1, né? Que aqui fala que naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo e nele achou-se escrito que Amomitas e Moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel, com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar. Mas, olha só, grifa aí, ó. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. E quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Só esse pedacinho aí do início, que não foi lido, né? Para você ver que o Deus, ele transforma maldição em bênção. E nós não podemos abrir espaço para aquilo que Deus mandou afastar. A obra de Deus não pode ser negligenciada. Amém? Ali do 10 ao 14, nós vamos ver que os levitas, eles haviam deixado o templo porque não estavam sendo sustentados. Neemias reorganizou tudo para que o serviço voltasse a funcionar. Ali no 10, também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e o reconstituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, por Selemias, sacerdotes, Zadok, escrivão, e um levita chamado Pedaías, como assistente deles. Pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Esses homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que fiz ao templo
de meu Deus e ao seu serviço. Na nossa vida espiritual, precisa de constância, amém? Não basta apenas buscar a Deus, apenas quando enfrentamos dificuldades. E o altar, ele precisa permanecer aceso. Ali mostrou que os levitas haviam deixado o templo porque não estavam sendo sustentados, e Neemias ele reorganizou. E quando abandona a comunhão, enfraquece a própria fé. Quando nós abandonamos a comunhão que nós temos com Cristo ali, com os irmãos, a nossa fé ela vai enfraquecendo. Por isso, Deus fala na tua palavra lá em Hebreus que nós temos que estar em comunhão o tempo todo com os irmãos. Por isso existe a igreja, o culto, por isso que nós temos que buscar o Senhor, porque senão a nossa fé ela vai enfraquecendo. Sozinhos nós não conseguimos. Ai, porque eu não gosto de ir na igreja, para mim igreja não sei o que. Amém, você não gosta de ir porque você acha que a igreja é tudo errado, isso e aquilo, amém, mas você precisa ir na igreja para você entender que você tem que escutar a palavra de Deus, e para você manter a sua fé firme, porque senão você enfraquece. Nós precisamos da comunhão, da intercessão, da oração entre os irmãos, amém? Nós temos que ter um lugar, um templo, aonde a gente vai e busca Deus. Nós precisamos buscar a Deus dentro de um lugar e numa comunhão com Deus. Sozinho na casa é difícil, amém? A gente não aguenta. Nós precisamos da comunhão, todos juntos, para não enfraquecer na fé. E o dia do Senhor deve ser tratado com prioridade, amém? O dia do Senhor deve ser tratado com prioridade. Ali do 15 ao 22, que naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisava uvas nos lugares e trazia trigo que carregava sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinhos e uvas e figos e todo tipo de carga. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadoria, que no sábado vendiam os filhos de Judá em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta em que eles estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus e trazer todo este mal, nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. E quando os portões de Jerusalém começaram a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria permuataram de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portões para santificar o dia de sábado. Também disto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Amém? O povo havia voltado a negociar no sábado, desobedecendo o compromisso assumido. Tinha uma ordem. E Neemias ele fechou os portões, colocou guardas para proteger aquele tempo de dedicação a Deus. E embora hoje os cristãos não estejam debaixo da obrigação, da guarda do sábado, amém? Como parte antiga aliança,
o princípio ele permanece. Amém? Deus ele merece prioridade em nossas vidas. Aqui na Bíblia fala, né, do sábado, mas essa é uma obrigação de guardar o sábado antigo, uma parte de uma aliança antiga. Amém? Mas o princípio de dedicação a Deus, ele permanece. Deus, ele merece prioridade em nossa vida. E precisamos separar tempo para oração, para comunhão, para adoração, para descanso e na presença do Senhor. Amém? Nós temos que não podemos deixar de isso na nossa vida, do tempo com Deus, o tempo de buscar, o tempo da gente estar ali em comunhão com as pessoas. Dia de semana, final de semana, a gente tem algo a fazer para Deus e a gente, se possível, estar junto em comunhão, porque esse tempo com Deus, ele é precioso. Amém? E quem coloca Deus em primeiro lugar, nunca perde por isso. Nós já vimos nos outros estudos sobre colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Acho que foi sábado, né, que nós falamos sobre isso. Sobre colocar Deus em primeiro lugar. E a santidade também envolve nossas escolhas. Ali do 13, do 23 ao 29, nós vamos ver que a santidade também envolve nossas escolhas. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdob, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: meu Deus, não deem mais as suas filhas em casamento os filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia um rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joaída, filho de sumo sacerdote e Eliasabe, era genro de Sambalate, Ironita, por isso eu expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Neemias confrontou casamentos que estavam levando o povo ao afastamento de Deus. Você viu que forte ali, né? No 23, eu repreendi, né? Tá escrito ali que arranquei seus cabelos, né? Neemias, ele confrontou os casamentos que estavam levando o povo ao afastamento de Deus. Então, o problema não era a nacionalidade das pessoas, mas a influência espiritual que afastava Israel da aliança de Deus. Então, para hoje, às vezes as pessoas mais próximas de nós exercem influência sobre nossa caminhada. E devemos escolher amizades, relacionamentos, ambientes que fortalecem a nossa fé. E quem anda perto de Deus precisa vigiar também quem influencia o seu coração. Amém? Cuidado com as amizades, relacionamentos, ambientes que não vai te fortalecer na sua caminhada,
que vai acabar te afastando. Então Deus está te pedindo hoje, vigia, vigia. Quem anda perto de Deus precisa vigiar. Vigiar também que influencia o seu coração. Amém? Muito cuidado. Para você permanecer fiel, você precisa vigiar quem está ao seu redor. E ali Neemias ele termina orando. Neemias ele termina orando. Depois de trabalhar, corrigir, organizar, ensinar, Neemias termina dizendo: lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Ali no 30, né? Assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Amém? E ele não buscava, Neemias, ele não buscava reconhecimento das pessoas. A sua maior recompensa era ser lembrado por Deus. A nossa maior recompensa tem que ser lembrada por Deus. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. E devemos viver para agradar ao Senhor, mesmo quando ninguém percebe o nosso esforço. Nós vimos isso no estudo passado, que nós temos que fazer sem querer aplausos, né? E devemos agradar a vida de Deus, agradar ao Senhor. Mesmo quando ninguém vai te aplaudir, ninguém vai perceber o seu esforço, mas agrade a Deus. E a aprovação de Deus vale mais do que qualquer aplauso de pessoas. Amém? E essas são as nossas lições finais hoje da série de Neemias, que Deus ele usa pessoas comuns para realizar grandes obras. Neemias, um copeiro, e ele realizou uma grande obra. Ele não podia parar, porque eu estou realizando uma grande obra. Essa é a lição final da série de Neemias. Deus ele usa pessoas comuns para realizar grandes obras, grandes propósitos. Mais uma lição, que toda reconstrução, ela começa no coração. Toda reconstrução vai começar no teu coração. Deus vai quebrar o teu coração para começar uma reconstrução, uma nova história, para esses muros serem reconstruídos. Oração e ação, elas caminham juntas. Amém? Nós temos que orar, mas nós temos que estar em ação para seguir essa caminhada. Não adianta só orar e ficar ali esperando sentado. Nós precisamos agir. Ação. Oração e ação caminham juntas. A oposição não impede o propósito de Deus. Nós vimos também nessa série que a oposição não impediu Deus da tua obra e do teu propósito. Então, se alguma oposição se levantar sobre a conta da tua vida, lembre-se, nada impede os propósitos de Deus se você está debaixo da nuvem da presença. Amém? Se você está buscando, se você está ali tentando buscar santidade com Deus, nada vai impedir, nada. Mais uma lição desse estudo foi que a unidade fortalece a obra. A unidade entre as pessoas vai fortalecer a obra de Deus. Temos que nos manter unidos para fortalecer a obra. A gratidão, ela deve acompanhar cada conquista, que foi no estudo de ontem. Ser grato, celebrar aquilo que Deus já entregou. Deus, ele te dá a vitória e você precisa celebrar aquilo. A gratidão, ela deve acompanhar cada conquista. Lembre-se disso. Gratidão, acompanhar cada coisa que Deus vai entregando de longo da sua vida, de longo da caminhada.
a gratidão daquilo, reconhecer. Amém? E o último é a fidelidade, que precisa permanecer até o fim, que é o que nós vimos hoje. No 13, permanecer até o fim. De tudo que ele viveu, de tudo que aconteceu, permanecer fiel. Permanecer fiel. É isso que Deus quer. E ali no final fala, lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Permaneça fiel com o Senhor. Lembre de Neemias. Lembre de Neemias se você às vezes desanimar, se alguma coisa sair fora da rota, lembre de Neemias. Ele permaneceu fiel, ele teve oposição, teve os inimigos, mas ele venceu. Amém? E chegamos ao fim do livro de Neemias, mas não foi o fim da nossa caminhada com Deus, né? Os muros foram reconstruídos, porém agora começa um novo desafio. Precisamos permanecer fiéis todos os dias. Deus, ele não procura apenas quem começa uma obra. Ele procura quem é constante, uma obra com entusiasmo. Ele procura quem permanece fiel até o fim, até que ele venha. Até que ele venha. Por isso que a gente tem que continuar fazendo as coisas, fazendo, campanhas, desafios, lives, jejum, né? Vamos continuar, né? Deus já colocou no meu coração da gente fazer Daniel, amém? Vamos fazer o jejum de Daniel. Eu vou deixar o jejum de Daniel um pouco mais acessível para nós fazermos ele, porque vai ser uma jornada de Daniel. Não vou fazer o jejum do jeito que é, porque senão eu acho que é muito puxado para vocês fazer. Vamos fazer um jejum mais tirando, né, como que diz, o pior, que é o doce, o pão, tirar aí eu coloquei assim, matando os prazeres da carne. Por quê? Porque eu pensei, vamos comer os alimentos que nutrem. Porque no jejum de Daniel, não come carne, não come ovo. Então, assim, eu acho que ficar sem proteína, para quem treina, eu acho bem difícil, né? 21 dias. Dá para fazer, mas eu acho que manter a proteína, pelo menos a proteína. Já não vai ser fácil comer só as coisas da terra, porque não tem pão, não tem bolinho, não tem cafezinho, não tem açúcar, não tem nada, né? Então vamos manter pelo menos aí o ovo e um franguinho para a gente comer no jejum de Daniel, porque já não vai ser fácil, mas vai ser uma jornada. E o que eu pensei? Matar o prazer da carne. Por quê? Olhar naquele alimento e saber, eu vou comer aquele alimento porque ele vai me nutrir. Aquele alimento ele não vai matar o prazer da minha carne. Porque comer um chocolate é um prazer. Comer um bolo de cenoura é um prazer. É delicioso. Mas ele não tem benefício nenhum. Só tem açúcar e carboidrato. Por isso que eu coloquei matando os prazeres da carne. Porque a hora que você olhar para aquele alimento, você vai falar assim, é carne, isso aqui é prazer de carne, não vai. Para o meu espírito, basta comer agora um pé de alface. Você vai olhar ali, não, basta um ovo com alface, já vai matar minha fome. Meu espírito vai saciar com isso. Agora, a sua carne, ela quer o quê? Ela quer uma coisa bem gostosa, né? Uma coisa que dá prazer, que é um bolo de cenoura, um pedaço de pizza, um lanche. É matar o prazer da carne. É isso que vocês vão fazer nesse jejum, Daniel. Olhar para o alimento e lembrar, carne ou espírito? Eu vou alimentar a minha carne, né, comendo esse pedaço de chocolate. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Vai me nutrir ou vai matar só meu prazerzinho? Porque se for para você comer para nutrir, é ovo, é fruta, é arroz, feijão, legumes, verdura. Isso vai te nutrir. Vai nutrir você, o seu físico, e você vai estar ali em comunhão com o Senhor no Espírito.
porque é isso que Deus deixou. Agora, é desafiador, é bem desafiador. São 21 dias, mas se Daniel conseguiu, nós vamos conseguir também, né? Isso porque Daniel não tinha nem carne. Nós vamos comer carne, nós vamos dar uma melhorada aí, né? Amém? Mas nós vamos vencer, gente, 21 dias. Matando os prazeres da carne. Então, a hora que você olhar uma coisa gostosa, você vai falar prazer da carne. Tá? Lembra que é o prazer da carne. Porque se for para nutrir mesmo, é arroz, feijão, ovo ali, salada e legumes. É isso. Ninguém vai morrer comendo só isso. Vai viver. Porque se for parar para pensar, né? A gente come muitas coisas do nosso prazer. A gente só quer saciar a nossa carne. Por isso que é matando os prazeres da carne. Que veio para mim colocar. Jornada de Daniel matando os prazerinhos da nossa carne. Porque é uma delícia comer um docinho, comer um bolinho. Ontem mesmo eu comi um bolo de milho. Tava gostoso, bolo de milho com açúcar. Né? E daí, tá lá o bolo na mesa, aí você vai olhar, vai ter que ser forte. Eu ainda não tô em jejum, porque eu vou viajar, Deus me perdoe, mas Deus que me perdoe, mas eu não vou fazer jejum na minha viagem, né? Eu vou comer tudo que eu tiver direito, porque eu vou voltar e eu vou jejuar com vocês. Não é fácil, gente, é difícil, lógico que já pensou? Fazer jejum e viajar? Não dá. Então, eu vou voltar e se preparem, eu já passei a data aí. A partir do dia 17, nós já vamos começar a jejuar. Tá? Vamos preparar, tem que preparar a mente. Amém? Prepara a mente, prepara porque a gente consegue. Fácil, lógico que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. É difícil, é desafiador, mas nós vamos matar a nossa carne. E vai ser benção, porque Deus vai falar com nós. É desafiador, mas nós vamos fazer. Vou começar, na hora que eu voltar de viagem, a gente já começa a divulgar quem for fazer os 21 dias e vai ser benção. Amém? E é isso, gente. Vamos orar. Finalizamos o estudo, mas não finalizamos a nossa jornada com Deus. Nós vamos continuar com Daniel e também vai ter os 40 dias de milagre, que vai ser um devocional por dia. Mas esse daí eu passo todo dia o devocional, que é da nossa igreja, que se vocês quiserem fazer também, tá aberto. Também é um jejum, mas é um jejum daí mais tranquilo de fazer, não é igual o de Daniel, né? Você só vai tirar algo daí. Pode ser rede social, tira açúcar, tira café, aí você escolhe o alimento. Eu acho que é um alimento e alguma outra coisa lá, depois eu vejo para vocês. Mas nós vamos jejuar o de Daniel, que vai ser matando nossos prazerzinhos da carne, né? Vai num social, tem um social que mais tem é bolo, né? Pra comer. Só tem bolo. Vou começar a fazer um social que tem alface, ovo, cenoura para beliscar, pepino. Nós temos que começar a mudar esse negócio. Aí vai no social, nós não come, né? Porque se nós tiver em jejum, pode comer. Jejum é jejum, né, gente? Fez o propósito com o Senhor, tem que cumprir, porque as pessoas não vê, mas Deus vê, né? Às vezes você fala, a pastora não tá vendo que eu tô comendo. Não mesmo, nunca que eu vou ver. É você e Deus. É a tua fidelidade com Deus. Falou assim, eu vou fazer? Faz até o fim. Amém? Faz até o fim. Mas eu tenho coisa para ir. Viu? Consegue. Leva comida, leva sua marmita. Dá um jeito, é só 21 dias. É para Deus. Coloca na sua mente que é para Deus. Porque se você for fazer jejum para emagrecer, você desiste. Tá? Você desiste. Se for para Deus, você vence. Você colocou na mente, não, é para o Senhor. É para o Senhor esse jejum. Eu vou vencer.
Deus, ele dá força, ele dá entendimento, porque, ó, para emagrecer o povo desiste mesmo. Não faz. Para emagrecer é toda uma constância aí também de outras coisas envolvidas, mas nós estamos trabalhando o espiritual. Amém? Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo, por esse dia, ó Pai, Espírito Santo de Deus, que nós possamos permanecer fiéis, Senhor. Permanecer fiéis até o fim, até que o Senhor venha, que o Senhor nos encha, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua presença, e que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada pessoa que esteja assistindo essa live e que ainda vai assistir. Derrama, Senhor, agora o Teu Espírito Santo sobre a vida delas, que essa palavra, que esse estudo possa entrar no corações e na alma de cada um, e que venha com mudança, com reconstrução de muro, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca os Teus anjos, ó Pai, em cada família agora, ó Deus. Protege, Senhor, abençoa, e que o Senhor possa cada vez mais nos dar discernimento espiritual e sabedoria do céu. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com nós nesse dia de hoje e sempre, Pai, porque nós queremos permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. E essa semana, então, descanso, mais descanso, né, da madrugada aí. Mas a palavra vocês precisam continuar. Amém? Não deixem de ler a palavra, não deixem de estar em comunhão com o Senhor. Assim que eu voltar de viagem, que eu voltar do meu descanso, nós podemos descansar, mas não parar. Nós vamos de volta ao trabalho. Amém, gente? Deus abençoe e fiquem com Deus, fiéis com Ele, todos os dias. Amém? Deus abençoe. Vou deixar salvo aqui também.